3 minutos, foram só 3 minutos e bomba, sinalizador, laser, é cadeira, é chapa de aço, é foco de incêndio e jogo cancelado. Jogo cancelado, o Flamengo segue na expectativa aí da decisão, né, do tribunal que vai julgar o WO dessa partida e a gente vai contar o que rolou ontem aqui no jogo. Todo mundo ficou acordado até mais tarde, na expectativa de ver o Mengão jogar, mas fomos dormir com essa grande chance de conquistar os 3 pontos. Eu, honestamente, gostei muito do WO. Não sei você, já chega dizendo aí no comentário, curtiu o WO, foi bom, não foi? Para mim, só teve ponto positivo. Se inscreve no canal também, para você estar sempre participando aqui do nosso conteúdo, interagindo com a gente. E pega o seu cafezinho. E aí, já pegou o seu café? Seja bem-vindo ao canal Flamullet. Se inscreve no canal. Cara, ontem foi loucura, né? Foi loucura. Todo mundo se ajeitou para ver o jogo, fez o seu ritual, vestiu o manto, fez o que tinha que fazer. E na hora o jogo começa. 3 minutos, o Flamengo, cara, entrou embalado. Muita gente falando até do que aconteceria se o Flamengo enfiasse uma sapatada no Medellín ontem. O Flamengo entrou embalado, entrou ligado. O Flamengo foi a campo para resolver esse jogo e para resolver a classificação. Mas foi abençoado com esse favor da torcida do Medellín, que vai muito provavelmente, tudo indica, a gente vai falar sobre isso aqui, tudo indica por conta do regulamento que o Flamengo vai embolsar esses 3 pontos e foi muito importante. Bom, o clima já não era legal, né? Nas redes sociais a gente já tinha visto que a torcida do Medellín estava muito revoltada desde o último jogo deles, né? Viralizou muito aquela imagem do dono, o principal acionista do clube ali, entrando em campo, fazendo gestos para a torcida, parecia que estava meio mamado, né? Parecia que estava meio alterado, fazendo gestos para a torcida. Ele inflamou a torcida de um jeito que piorou a situação, né? Então, a torcida do Medellín já tinha combinado de fazer algumas manifestações do lado de fora, não entrar no estádio. Enfim, isso se reverteu num outro cenário. Eles combinaram de ir encapuzados, todos vestidos de preto em sinal de protesto, né? O rosto coberto. Os jogadores do Medellín foram muito vaiados na entrada ao campo, né? E assim, o Flamengo não tinha nada a ver com isso. A revolta não tinha nada a ver com o Flamengo. O time do Flamengo não foi ofendido ou atacado nesse sentido. A raiva da torcida era contra o próprio time. Então, cara, o Medellín foi eliminado lá no Campeonato Colombiano, né? E isso deixou o torcedor, que é muito apaixonado, mas principalmente torcedores violentos, né? Aquele famoso torcedor que nós não vamos chamar de torcedores, né? Aquele clichê do futebol. Cara, e foram para realmente não deixar ter jogo. No final, a estratégia dos Barra Bravas acabou funcionando, mas ao meu ver é um tiro no pé, né? Porque, cara, se você ama o seu clube, se você é apaixonado pelo seu clube, você não pode tomar atitudes que vão contra, que vão prejudicar o próprio clube. Isso não é paixão, isso não é legal. E todo o nosso repúdio aqui à atitude da torcida do Medellín, né? Muita gente vai falar, esses caras foram bravos, os caras foram homem mesmo, tem que protestar mesmo, tem que fazer acontecer. Mas não é assim que o esporte de fato é. Essa não é a essência do futebol, né? Então, galera, 3 minutos de jogo, fogo para tudo quanto é lado. Houve um incidente ali muito chato com a equipe da ESPN, né, onde desses artefatos, né, de fogos de artifício atinge a mochila, o equipamento de uma parte ali da equipe. Então, o Rossi também estava ali com o laser o tempo inteiro no rosto, não sei se vocês repararam, né? E, cara, os torcedores chegaram até a fazer aqueles pequenos focos de incêndio, né? Tem imagens disso. E a situação realmente fugiu muito do controle, né, pessoal? A situação fugiu muito do controle. Olha aí como é que tava lá, ó, o pessoal tudo encapuzado, colocando fogo no que dava para colocar, né? Nas próprias faixas de protesto que eles levaram. A situação estava muito descontrolada. A Conmebol e o Independiente Medellín poderiam ter evitado isso em conjunto, já que eles tinham todos os indícios de que algo trágico poderia acontecer, de que o clima era de violência, era de protesto, não era o ambiente ideal. Poderiam ter feito os jogos de portões fechados, mas escolheram ir para o jogo mesmo assim. E de alguma forma, cara, todos esses artefatos que os torcedores utilizaram entraram no estádio.
Então, sim, é uma falha generalizada. Os jogadores não estavam seguros, equipe técnica, todo o staff, todos os profissionais que são envolvidos numa partida de futebol, na imprensa, todos ficaram expostos. É mais uma vergonha para a competição, a gente tem que falar disso. É uma vergonha para a Conmebol que em 2026 a gente tem um jogo cancelado por causa disso. Eu sei que muita gente vai gostar, né, do termo Libertadores Raiz, eu até botei na thumb. Mas será que é essa Libertadores Raiz que a gente quer? É esse o tipo de competição que a gente quer estar dentro? É esse o tipo de competição que os times brasileiros que se organizaram para ter um campeonato brasileiro tão bom, tão competitivo, que é referência lá na mídia dos outros países aqui latinos? Enfim, eu não acredito que seja. Ontem eu vi o Luiz Antônio Rubro-Negro na live falar algo muito importante, cara. Tá na hora dos clubes brasileiros irem à Conmebol e se manifestarem em relação a isso. A não deixar a Libertadores ser uma bagunça. A melhorarem o nível da competição. Vocês concordam com isso? Deixa um comentário aí. E deixa o like no vídeo também. Então, cara, o que a gente viu ontem foi muito chato, né? Os torcedores encapuzados. A arbitragem, cara, tava tão claro que não tinha clima que ele suspende o jogo de fato. Vocês já viram aqueles jogos onde o árbitro, na verdade, em vez de suspender direto pro vestiário, ele para o jogo, todo mundo fica em campo, e aí o sistema de som do estádio vai falar alguma coisa, o telão do estádio vai falar alguma coisa, o famoso torcedores calma. Ontem não teve torcedores calma. O árbitro imediatamente mandou todo mundo para o vestiário, porque ele não estava se sentindo seguro. Era nítido que o clima não estava bom. Enfim, todos foram para o vestiário, a arbitragem aguardou ali o protocolo que existe, né, da competição, do regulamento da competição. Ok, entendo isso. E foi feito ali o tempo de espera, né, de 45 minutos para avaliar se tem possibilidade de retomar. Cara, os torcedores mais violentos ali, que estavam mais revoltados, permaneceram por um longo tempo no estádio e a polícia só olhando. O que eles quisessem fazer, eles poderiam fazer. E assim, cara, depois de mais de uma hora, né? Porque o jogo paralisa. Vamos botar aí que o jogo começou pontualmente 9h30, o jogo paralisou 9h33. E aí a partida é cancelada oficialmente pela Conmebol, na hora que eles postam até nas redes sociais deles, ali por volta de 10h45, 10h47. Então, cara, mais de uma hora de espera. A suspensão foi confirmada pela Conmebol. Graças a Deus, nenhum membro de nenhuma das comissões técnicas, dos times, da imprensa foi ferido, mas foi uma situação muito, muito, muito arriscada, muito complicada. O José Boto falou, né, ao final do jogo, José Boto concedeu algumas entrevistas porque não ia ter também coletiva nem zona mista, né? Não tinha clima para isso. Então, o José Boto foi muito preciso, ele não chegou a ser provocativo, mas ele cita o fato do próprio presidente do Medellín ter falado que não havia ambiente para jogo. E realmente é muito relevante e relevante juridicamente para a disputa que vai haver para o Flamengo conseguir esses 3 pontos, né? Porque o próprio clube mandante está declarando, a partir de uma voz oficial, que é o presidente, que não pode conter ou controlar, providenciar um ambiente seguro para o jogo acontecer. Isso recai no regulamento ali que indica que uma situação de fato deve ser levada para uma sentença, né, de WO. Então, o que diz o regulamento, né? O que diz o regulamento da competição? A gente tem o artigo 16, né, que diz: se uma partida não puder ser disputada integralmente e for declarada cancelada por motivos que sejam de força maior, mas que decorram da conduta de uma das equipes ou de uma conduta pela qual seja responsável, ou seja, a conduta de uma das equipes ou que uma delas seja responsável, ou de algum fator que ela seja responsável, né? O clube poderá ser sancionado com a definição do resultado nos termos do artigo 24. E aí a gente vai para o artigo 24. Quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, a sanção será a determinação do placar final. O resultado será considerado 3-0 a favor da equipe adversária. E é aqui que o Flamengo se respalda para conseguir a vitória por WO, porque o cancelamento não foi força maior, não começou a chover granizo, relampejar, alagamento. Ocorreu uma conduta de uma das equipes ou uma conduta pela qual ela seja responsável.
Então, não foi uma conduta da equipe do Medellín, mas foi uma conduta pela qual ela é responsável. Não houve segurança para a partida acontecer. Então, na prática, o regulamento determina que o time mandante é o responsável por prover segurança e o mandante, no caso o Medellín, não foi capaz de prover segurança. Há precedentes para o Flamengo estar seguro de que vai conseguir essa vitória, né? O jogo do Fortaleza em 2025 contra o Colo-Colo foi cancelado por causa de uma confusão muito semelhante e o Fortaleza ficou com os 3 pontos. Só que a decisão da Conmebol durou 20 dias, né? Então pode ser que isso ainda se arraste, pode ser que a punição do Medellín ainda se arraste para acontecer. Fato é que existe um precedente, é um precedente recente, e muito provavelmente o Flamengo pelo menos está bem confortável de que vai conseguir essa vitória por WO, né? O que muda com a vitória, né? O Flamengo vai a 10 pontos e já garante a classificação matemática para as oitavas, com 2 rodadas ainda para jogar, né? Porque o Flamengo ainda vai jogar pela Libertadores mais um jogo, no caso, contra o Cusco no Maracanã, né? E vai pegar também ainda o Estudiantes no Maracanã. Então, assim, o Flamengo entra numa situação muito confortável. 10 pontos e 2 partidas em casa. Então, já dá para ficar muito tranquilo. Dê parabéns para os seus amigos rubro-negros. Parabéns, meu caro amigo rubro-negro. Estamos nas oitavas de final mais uma vez. Quem diria? Quem viveu o Flamengo ali do início dos anos 2000, final dos anos 90, como eu, que sou um jovem, né? A gente sabe como era difícil passar para a segunda fase da Libertadores. Era uma guerra. Depois era passar das oitavas e hoje a gente está aí em 4, 5 finais, semifinais, o tempo inteiro. Que privilégio é esse Flamengo que a gente está assistindo, não é verdade, pessoal? Quem lembra aí, deixa no comentário quem lembra do Flamengo ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, que nem para Libertadores ia na maior parte das temporadas, né? Enfim, tem aí esse precedente do regulamento, o Flamengo tem uma boa expectativa, né? Há uma possibilidade, né? Assim, falando, né, bem dentro da regra do jogo ser remarcado, mas, cara, muito difícil encontrar um calendário para isso, né? O Flamengo tá jogando quarta e domingo todas as semanas e vai vir a pausa para a Copa do Mundo, então não vão deixar esse jogo pro meio da pausa para depois da pausa. Eu acho esse cenário muito, muito, muito pouco provável, tá, galera? Bom, falado do WO e do que aconteceu ontem, né? Vamos falar então do que acontece. Flamengo, bom, pegou o voo. Cara, o comandante do avião devia estar tirando uma soneca. Tipo assim, esse jogo vai acabar 11h30, eles vão tomar banho, vão dar coletiva, dar entrevista. Esses caras vão chegar aqui no meu avião 1h da manhã. De repente, toca o telefone do comandante, o comandante está roncando lá dentro da cabine, ó. Começa aí a preparar o plano de voo, começa a se arrumar que o voo vai sair. Brincadeira da parte, o voo não saiu mais cedo, né? Mas assim, foi muito importante para o Flamengo esse WO. O Flamengo sai com os 3 pontos, já estou assumindo que vai sair com os 3 pontos. O Leonardo Jardim cumpriu a suspensão. Não desgastamos os nossos jogadores, não colocamos os jogadores em risco de se lesionar, em risco de serem suspensos para o próximo jogo da Libertadores. Só teve coisa boa, galera. E a gente vai para Porto Alegre descansado. Essa foi a maior vitória do jogo de hoje, é poder continuar a maratona que a gente tem descansado. Vamos lembrar a agenda do Flamengo aí, pessoal. A maratona que o Flamengo está fazendo, né? Eu trouxe no Shorts também isso aí em forma de mapa, né? É uma agenda complicada com vários jogos fora de casa. Então o Flamengo embarcou direto para Porto Alegre, de banhozinho tomado, descansado. Foi direto para lá, mesma logística planejada, para domingo enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, pessoal. No domingo vai ter live pré-jogo 1 hora antes do jogo, tá? Então o jogo é 7h30, a live vai ser às 6h30. Eu espero você aqui. Pessoal, os conteúdos continuam por aqui, nos shorts, nos vídeos. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, comenta aí o que você achou, qual a sua expectativa aí pro Flamengo agora na virada de chave para o Brasileirão. O que você achou? Você está otimista que vai dar WO mesmo? A Conmebol vai seguir ali a jurisprudência do caso do
Fortaleza e dar os 3 pontos pro Flamengo? Eu acredito que sim, beleza, galera? Eu tô nessa expectativa aí. Enfim, um forte abraço para você. Bora trabalhar que tá dando a hora. Bora tomar só mais um cafezinho. 9 horas o batente começa. Saudações rubro-negras. Um abraço do seu amigo Flamullet. Valeu, galera. Um abraço.